todos. Boa noite. Boa noite, André. Pai, olha esse taco que tá voando. Quando? Deixa eu ver. Vai não. Consertei. Tá voando ainda. Tá voando ainda. Papai, tá voando ainda. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma aula de acionamento de dispositivos elétricos automatizados. E vamos falar hoje, começar a falar aqui sobre o dispositivo chamado CLP. Tá? O que é o CLP? Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu compartilhar minha tela para que nós possamos visualizar. Vocês já ouviram falar dessa palavra chamada CLP, ou desse equipamento chamado CLP? Alguém tem ideia do que seja essa sigla, CLP? Se eu não me engano, é controladores lógico programáveis, alguma coisa desse tipo. Perfeito, perfeito. Veja,
Deixa eu só alterar aqui um detalhe para que nós possamos começar. Bom, os objetivos da nossa aula de hoje. Identificar em um controlador lógico programável as entradas e as saídas digitais. Definir e identificar as linguagens padronizadas para a programação de um CLP. Representar, através de diagrama, um programa simples para CLP. Vejam, provavelmente vocês irão trabalhar no laboratório do Senai com os CLPs da linha Siemens. Então, a gente vai dar uma olhada hoje nesse CLP aqui. A filosofia que é utilizada para o CLP ela é válida para qualquer CLP. Tá? Então, a gente vai dar uma trabalhada aqui, começando por saber o que é um CLP. Então, alguém já disse aí que o CLP ele é a abreviação, né, da palavra, né, abreviação de controlador lógico programável. Tá? Também é muito comum, pessoal, o pessoal falar PLC. Porque como os equipamentos que nós utilizamos, são todos na língua inglesa, é comum encontrarmos o termo PLC, porque PLC são as mesmas palavras que eu falei, controlador lógico programável, entretanto, em inglês. Né? Então, se vocês virem a palavra CLP, desculpe, a sigla CLP ou PLC, estaremos falando da mesma coisa. Tá? Quando vocês encontram a palavra PLC, a sílaba PLC, ela vai estar falando do equipamento falando em inglês. Programa Logic Controller. Tá? Para a gente, vamos chamar de CLP, é um controlador lógico programável. Bom, o que é isso? Né? Em princípio, ele é um dispositivo eletrônico dotado de microprocessador e memória, e ele é capaz de controlar e gerenciar máquinas, sistemas e processos industriais. Então, podemos entender o CLP, pessoal, como sendo um equipamento que vai ser utilizado para controlar, né, controlar um processo industrial ou controlar uma máquina. Tá? O CLP, traduzindo, né, controlador lógico programável, tá? Ele utiliza em sua memória um programa que é capaz de executar tarefas específicas, operações lógicas, operações matemáticas, energização e desenergização de relés. Também é capaz de fazer as atividades de temporização, de contagem e manipulação de variáveis de 8 ou de 16 bits. Tá? Então, vejam, o CLP ele é um dispositivo eletrônico e ele é programável. Qual é a ideia, pessoal? Qual é a ideia por trás de um CLP? Qual o princípio que rege o CLP? O princípio que rege o CLP é o seguinte, pessoal. Vejam, quando nós fazemos o acionamento, né, o controle de uma máquina, usando, por exemplo, a lógica que nós estamos usando para desenvolver um circuito eletropneumático, tá? Nós estamos utilizando ali que a gente chama de lógica de relé. O que é lógica de relé? A lógica de relé, pessoal, ela é assim chamada porque o funcionamento, né, do dispositivo que você está acionando, quer seja o motor,
um atuador pneumático, até mesmo iluminação, tá? Ela depende de como eu vou ligar os contatos. Se eu vou ligar contatos físicos em série, em paralelo. Então, dependendo de como eu organizar esses contatos, o meu circuito ele vai funcionar de uma determinada maneira. E quando um desses contatos falha, você vai ter a falha no controle daquele equipamento. Então, o que acontece? Nós desenvolvemos na semana passada e essa semana, nós desenvolvemos alguns circuitos onde nós fizemos, né, a lógica de relé para acionar um determinado dispositivo. Então, por exemplo, nós fizemos essa lógica aqui, ó. Nós desenvolvemos essa lógica aqui, e nessa lógica aqui, pessoal, vejam, eu tenho o meu funcionamento, ele depende, tá, de um conjunto de contatos que abrem e fecham aí, conforme nós vimos aí com vocês aí no desenvolvimento desses circuitos. Tá? Então, o que acontece? Quando um desses contatos falha, você automaticamente vai parar esse processo. Parou esse processo, eu vou ter que verificar aqui qual foi o contato que falhou para que eu possa colocar a máquina em operação novamente. Essa lógica, né, com esse monte de contatos aqui, é chamado de lógica de relé. Veja, esse programinha, né, esse circuito pequeno que eu fiz aí para a gente treinar e aprender a criar um circuito, ele é interessante, ele é funcional. Como ele é pequeno, sem problemas. À medida que a gente cresce no uso, né, e na necessidade da máquina, você acaba tendo circuitos cada vez mais complexos. E essa complexidade, ela cria problemas. Que tipo de problema? Ora, quando um contato falha, ou seja, um contato que era abrir e não abre, que era para abrir e não abre, um contato que era para fechar e não fecha, você vai ter que ir literalmente à caça, né, com o diagrama na mão, multímetro, e analisando o funcionamento do circuito em campo, para identificar o que foi que aconteceu que o sistema parou de funcionar. Às vezes é só um contato que devia ter fechado e não fechou, ou um contato que deveria estar aberto e não abriu. Então, o que acontece, pessoal? O desenvolvimento do controlador lógico programável, o CLP, ele ocorreu inicialmente ele ocorreu nas fábricas automotivas norte-americanas. Por quê? Ora, todo o processo de fabricação de um carro, ele é comandado eletricamente. E aí o que acontece? Por que a indústria automobilística ela deu o pontapé inicial no desenvolvimento do CLP? Porque, como existiam numa mesma linha de produção, era necessário produzir modelos diferentes, todas as vezes que parava a produção de um modelo e começava um novo modelo de carro, uma equipe de eletricistas, técnicos, engenheiros, começavam a desmontar painel, montar painel, testar painel, religar, fazer novas ligações para que eu pudesse operar a nova linha. E aí era um trabalho danado, porque era desconectar, era passar fio novo, descobrir onde é que estavam os fios antigos e refazer toda a conexão para que a lógica atendesse agora
a um novo modelo de carro a ser fabricado. E aí surgiu a ideia de, em vez de a gente pegar e mudar essa parafernália de fios e de contatos físicos, né, abertos e fechados, por que a gente não cria um equipamento que seja programável e eu vou, no lugar de eu fazer uma lógica de relé, ou seja, uma lógica física, interligando contatos abertos e fechados, ora em série, ora em paralelo, para desenvolver determinado sistema, eu faço um dispositivo programável e toda vez que eu precisar mudar a linha de produção, eu mudo o programa. E, já que as máquinas são as mesmas, eu mudo o programa e consigo fazer a minha operação voltar a funcionar normalmente. Então, a indústria automotiva, pessoal, ela começou a desenvolver um dispositivo que fosse capaz de facilitar a mudança de linha na hora que eu mudasse o modelo de um automóvel. Então, tudo isso nasceu principalmente dentro das indústrias automobilísticas. Tá? Aqui na frente, né, na tela de vocês aí, eu tenho um controlador lógico programável de um determinado fabricante. O que é que acontece aqui, pessoal? O que é que nós temos aqui? Vejam, nós temos... vocês vão observar que aqui eu tenho um conjunto de bornes, né? Um conjunto de contatos aqui, e aqui embaixo eu tenho um outro conjunto de contatos aqui. Normalmente, esses bornes aqui serão entradas e esses elementos aqui serão saídas. Volta. Serão aqui, saídas. Como assim entradas e saídas? Qual é a lógica desse negócio, pessoal? Vejam. Como é que o CLP vai funcionar? Tá? Ele terá um conjunto de dispositivos conectados nas entradas. Tá? Eu não elimino do meu processo sensores magnéticos, sensores indutivos. Eu não elimino, eles continuam existindo. Continua existindo botoeira, botão, sinaleira, tudo isso continua existindo. A única diferença é que eu não mais terei a lógica desenvolvida através de contatos abertos e fechados de contatores ou de relés. Todos os contatos, abertos ou fechados, vão seguir para as entradas. E todas as bobinas vão ser conectados na saída do CLP. Ora, esse CLP aqui, ele vai ter um conjunto de entradas e um conjunto de saídas. Essas entradas e essas saídas, elas vão funcionar segundo uma arquitetura, que a gente chama de arquitetura, não a estrutura de construção do CLP, que ela é comum a todos os CLPs. Aqui embaixo, nesse slide, eu coloquei processo. O que é processo? Aqui é onde está a minha máquina funcionando. Aqui é a minha máquina.
está funcionando aqui. Essa máquina, para funcionar, ela precisa de receber sinais que vão vir do CLP, através das saídas aqui. E esse processo, ele manda para o CLP vários sinais que a gente chama de entrada. Então, o que acontece? Eu vou ter, no meu processo, recebendo sinais que vêm, não, que vão, ele recebe sinais que vêm do processo e ele recebe sinais que vêm do controlador. Quem é que manda sinal para cá? Ó, quem é que manda sinais de entrada aqui? As entradas, pessoal, são os elementos típicos como botoeira, fim de curso, sensores, tudo isso vai ser conectado na entrada. E quem vai ser as saídas? As saídas vão ser bobinas. Então, eu tenho aqui, pode ser, por exemplo, a bobina de um contator. Ou pode ser o solenoide de uma válvula direcional. Então, eu posso ter qualquer dispositivo conectado na saída, como bobina de contator, solenoide da válvula direcional e outros dispositivos de saída. E na entrada continua existindo, tá, o meu CLP, continua existindo a botoeira, o fio de curso, os sensores e tudo mais. A diferença, qual é a grande diferença que vai ocorrer aqui, pessoal? Veja. A diferença é que antes eu fazia uma lógica colocando os contatos abertos e fechados em série ou em paralelo, como nós fizemos, tá? Para desenvolver um determinado funcionamento, por exemplo, o funcionamento dos atuadores pneumáticos. Nesse caso agora, o que é que vai acontecer? E qual é a grande vantagem do uso do CLP? Eu vou ter uma fonte aqui de 24 volts, por exemplo, tá? E vou ter aqui diversas entradas do meu CLP. Entrada 1, entrada 2, entrada 3, entrada 4, entrada 5, entrada 6 e entrada 7. E aí, o que eu vou fazer? No lugar de eu fazer uma lógica com os contatos, por exemplo, da minha botoeira, eu simplesmente vou pegar minha botoeira, B1, e vou ligar no borne 1 do CLP. Vou pegar uma outra botoeira, por exemplo, uma botoeira desliga, né, que está normalmente fechada, e vou conectar aqui também, não mais na entrada 1, na entrada 2, e vou chamar isso aqui de B2. Vou conectar aqui, por exemplo, um contato de um fim de curso na entrada 3. Vou colocar aqui um fim de curso na entrada 4. E assim sucessivamente. Observem que eu não estou me preocupando aqui em colocar esse botão em série ou em paralelo com esse botão em série ou em paralelo com o fio de curso. Eu não vou me preocupar aqui. Eu só vou pegar os contatos dos elementos de entrada, botoeira, fim de curso, sensor, e vou conectar no meu CLP. E nas saídas, o que é que vai acontecer? Eu vou colocar aqui, ó, o solenoide 1, por exemplo, um solenoide 2
um solenoide 3. Então, tudo isso aqui ligado aqui no 0 volt. Então, vejam, o que é que vai ter de diferente? A diferença, pessoal, é justamente pelo fato, tá? A diferença é justamente pelo fato de que eu não vou fazer mais, usando o CLP, uma lógica usando esses contatos físicos aqui. Eu não preciso me preocupar com como é que essa botoeira está ligada em relação a essa. Essa botoeira vai estar ligada aqui em 24 volts, o outro lado dela vai estar a entrada 1 do CLP. Essa botoeira vai estar ligada aqui em 24 volts, e o outro lado dela na entrada 2 do CLP. E assim sucessivamente, tá? Esse é o conceito. E como é que esse negócio vai funcionar? Nós vamos fazer e colocar dentro do CLP um programa. Esse programa é que vai definir o que vai acontecer nessas saídas, se um botão desse for pressionado ou aberto. Se um fim de curso desse aqui atuar ou deixar de atuar. Então, é isso que vai acontecer, tá certo? Aqui com o CLP. É assim que a gente vai trabalhar com o CLP. Alguma pergunta, pessoal, até aí? Não, doutor. Ok. Veja. Aqui vem a primeira pergunta, né? Como as informações de um processo industrial são inseridos no CLP? E aí o que acontece? Para inserir dados dentro de um PLC, é utilizada uma linguagem de programação. Nós vamos aprender a programar um CLP. As linguagens de programação que podem ser utilizadas, elas estão definidas na norma IEC, que é um instituto, né, de eletrotécnica, ou Comissão Internacional de Eletrotécnica, cuja norma é a 61131. É ela que define as regras para todos os fabricantes de CLP. Tá? O IEC significa International Electrotechnical Commission. Quais são, de acordo com a norma IEC 61131, quais são as linguagens de programação que nós podemos trabalhar dentro do CLP? Nós temos essa aqui, ó, Function Block Diagram, conhecida como FBD, tá? FBD. Sequential Function Chart, SFC. Structured Text, ST. Instruction List, ou lista de instruções, IL. E Ladder Diagram, ou LD. Tá? No momento, o que a gente vai entender? A gente vai tentar entender essa linguagem de programação aqui. Tá? Normalmente, pessoal, essas linguagens de programação, elas vão estar disponíveis de acordo com o porte do CLP, de acordo com o tamanho do CLP. Tá? Então, um CLP de maior capacidade, né, de maior capacidade de processamento, normalmente tem todas essas linguagens à disposição para o programador. E os CLPs mais simples, como o que eu mostrei a imagem para vocês mais cedo, ele possui normalmente linguagem ladder e lista de instruções. Essas são as mais populares. Então, nós vamos trabalhar inicialmente com o Ladder Diagram, tá? Ou diagrama ladder, tá? Como eu falei ainda há pouco, durante muito tempo, tá, pessoal? A lógica de relé, ela foi utilizada para solucionar o problema,
tá? E soluciona, e ainda hoje ela é utilizada sempre que eu preciso de uma solução, digamos, um pouco mais simples, não haja muita complexidade. Então, por exemplo, aí eu tenho o acionamento em partida direta de um motor. E o funcionamento desse motor depende do comportamento desse contato aberto, desse contato fechado, desse contato fechado, desses dois contatos que estão aqui em paralelo e dessa bobina. Então, para que essa bobina seja acionada e esse motor aqui gire, é preciso que determinadas ações com esses contatos aconteçam. Então, por exemplo, eu vou precisar que esse contato aqui feche. Eu vou precisar fechar esse contato aqui. Esse contato precisa fechar para que essa bobina atue. Então, vejam que aqui eu tenho uma dependência direta de como esses contatos devem ser interligados e devem operar numa sequência correta para que haja o acionamento desse motor. Ok? Essa linguagem, ela ainda é muito utilizada, tá? Porque ela é eficiente e barata, tá? Porém, quando a gente parte para grandes processos industriais, usar a lógica de relé para controlar um grande processo industrial é uma coisa extremamente difícil, tá? Então, quando eu uso um CLP, eu vou programar a forma como esses componentes irão interagir. Então, tudo vai estar dentro de um programa de computador que vai rodar dentro do CLP e vai fazer com que a minha máquina funcione adequadamente. Alguma pergunta, pessoal? Professor, esses programas não vêm instalar dentro do CLP, não, né? Ótima pergunta. Veja, normalmente, o programa, né? O programa que é a forma como o equipamento vai funcionar, ele vai ser desenvolvido, né? Pelo fabricante da máquina, né? Ou pelo profissional que vai fazer a máquina funcionar, tá? Para que o programa, para que o CLP funcione, eu preciso programar, né? Eu preciso fazer o programa fora do CLP. Veja, eu faço o programa fora do CLP. Testo o programa no computador. E depois eu conecto o computador ao CLP e transfiro a lógica que eu desenvolvi para dentro do equipamento. E aí eu posso desconectar o computador do equipamento e ele vai passar, a partir de então, a funcionar de forma sem depender da conexão com o computador. Então, o que acontece? Quando eu compro um CLP, eu compro também um instalador, né, um programa de instalação do CLP, para que eu possa fazer o programa e armazenar esse programa dentro do controlador lógico programável. Respondi sua pergunta, meu jovem. Respondido, professor. Maravilha. Professor, um programa daquele que o senhor desenvolve, daqueles eletropneumáticos, poderia ser um tipo de modelo do programa daquele? Você ia fazer todo o teste e depois passar para o CLP ou não é isso? Perfeito, Ivanildo. Veja, alguns aplicativos, alguns softwares para CLP permitem uma simulação. Outros não, tá? Mesmo que o software permita uma simulação, tá? Você
dificilmente vai ter aquele movimento todo que a gente viu lá naquele programa, porque aquele programa lá, tá? Aquele programa lá ele é feito para simular justamente o sistema pneumático, tá? Então, o que acontece? O programa, às vezes, permite simular, às vezes não permite simular. Ou seja, eu preciso utilizar a massa cinzenta, preciso utilizar o cérebro para desenvolver o programa, levo para campo e começo a fazer os testes em campo, né? A simulação ocorre em campo, tá? Eu desenvolvo toda a lógica usando o método intuitivo ou algum outro método, tá? E você vai fazer a programação, né? E vai depois fazer os testes. Diego, como eu falei ainda há pouco, o CLP é um equipamento, não é uma placa eletrônica, tá? O CLP é um equipamento, conforme eu mostrei aqui, ó. Entendi, eu dei uma olhada nele aqui. Dentro dele é uma placa eletrônica com alguns processadores e alguns CI e alguns capacitores cerâmicos. Eu dei uma olhada aqui, com vários processadores. Isso. O CLP, na verdade, né, ele é um equipamento eletrônico, né? É um equipamento eletrônico que ele tem a mesma estrutura que um computador pessoal. Ele tem memória, ele tem processador, ele tem diversos outros dispositivos dentro dele que vão fazer com que ele funcione adequadamente, tá? E vários relés, eu vi aqui vários relés nele também. Exatamente. Eu acho que por isso que é tão carinho também. Professor, o CLP ele funciona como uma ferramenta, tipo, eu faço a programação de uma máquina e lanço esse programa nele, e se por acaso essa máquina der um problema, eu vou pegar o CLP e vou descobrir por meio do CLP aonde é o problema da máquina, é isso? Veja, o CLP, Josimar, fazendo um paralelo, o CLP ele é o cérebro da máquina. O CLP é o que faz a máquina funcionar, tá? Então, como naquele rascunho inicial que eu fiz, o CLP, como eu disse ainda há pouco, deixa eu fazer aqui novamente o rascunho. Veja, o CLP, ele vai ser uma caixinha, né? É um dispositivo eletrônico, então tem aqui, ó, uma caixinha. Ele vai ter diversas entradas, vou colocar aqui 4 entradas, e vou colocar aqui 4 saídas. Nas entradas, eu vou colocar os meus dispositivos de entrada. Então, eu posso colocar aqui, ó, uma botoeira, vou chamar aqui de B1. Vou colocar aqui uma segunda botoeira, chamar aqui de B2. Vou colocar aqui um contato do fim de curso, chamar fim de curso 1. Vou colocar aqui um outro contato, fim de curso 2. Do lado de cá, aqui a gente está falando de pneumática, eu posso colocar aqui solenoide, um outro solenoide, um outro solenoide, e aqui eu posso colocar, por exemplo, uma lâmpada. Ah, professor, eu entendi aí porque não tem uma ordem assim, uma sequência de ligação, porque ele tem vários CI, cada CI armazena uma informação que a gente instalar o software nele.
E aí ele programa de acordo com o que a gente colocar nele, eu vi aqui. Isso, perfeito. Então, Josimar, veja. Aqui eu tenho o CLP. Aqui eu tenho as entradas, vou chamar aqui de entrada 1. Alguém abriu o microfone aí, pessoal. Entrada 2. Não, professor, eu queria falar. Entrada 4, pode falar, então. Saída 1, saída 2, saída 3, saída 4. Pode perguntar. PLC tem a ver com código binário 0001. Todo computador, Rides, funciona baseado em códigos binários, tá? Então, o CLP trabalha, assim, com códigos binários também. Na verdade, toda máquina que tem uma placa eletrônica trabalha com códigos binários, não só os computadores necessariamente. Eu estou perguntando se tem a ver com código binário 001. Tem. O CLP internamente processa códigos binários. Ô, professor, quando a gente faz a lógica do CLP, a conexão é apenas E1 com S1 ou pode ser E1 com S2? Eu aproveitar o mesmo botão para fazer alguma outra configuração. Perfeito, Pedro. Veja. Vamos por partes. Rides, eu respondi sua pergunta? Sim. Ok. Diego, só um detalhe importante, tá? Nem toda placa eletrônica trabalha com código binário, tá? Apenas equipamentos que são microprocessados trabalham com código binário. Então, por exemplo, eu tenho placas, que a gente chama de placas analógicas, que elas não usam sinal binário, usam sinal analógico, ok? Então, o CLP, ele é um computador, e ele usa, sim, para o seu funcionamento, ele usa o processamento de código binário, tá? Porém, eu tenho outros tipos de controladores, a gente chama de controlador dedicado, que não usa código binário, tá? Ele usa um código analógico e que é mais adequado a determinados tipos de processos, ok? Pergunta 2 respondida, vamos para a pergunta 3. Veja, como esses contatos, tá, vão interagir com essas saídas, isso vai depender, basicamente, da programação que você fizer. Então, por exemplo, eu não tenho uma relação direta entre E1 e S1. Tá? Qualquer dessas entradas pode ativar uma dessas saídas. Então, E1 pode acionar S4, E2 pode acionar S1, isso vai depender do meu programa. O programa que eu vou fazer é que vai definir como é que esse B1, que está ligado na entrada 1, irá fazer uma dessas saídas funcionarem. Então, por exemplo, eu posso pressionar B1 e ligar todas as saídas. Eu posso acionar FC1 e ligar só a lâmpada. Então, não existe uma relação direta entre a entrada 1 e a saída 1. Entrada 2 e a saída 2. Entrada 3 e a saída 3. Quem vai dizer como é que funciona essa relação é o programa. Ok, Paulo? Acho que foi Paulo que perguntou. Ok? Respondi sua pergunta? É Pedro. Ok, vamos lá. Respondeu, professor. Desculpa, o microfone estava mudo aqui, eu falando com o senhor. Valeu. Ok, Pedro. Então, o meu CLP, voltando aqui para a apresentação, tá? A gente vai aprender aqui uma lógica bem simples, que é a lógica do diagrama Ladder, tá? Que ele é muito popular, né? Ele é muito popular para a aplicação, justamente pelo fato de a representação dele ser muito próxima, né? Ser muito próxima
do diagrama elétrico de relé. Então, muitos eletricistas, quando vão começar a trabalhar com CLP, aprendem de forma mais rápida, porque a lógica, o diagrama Leder, é muito parecido com a lógica de relé. Ok? RIDES. O PLC é um equipamento eletrônico microprocessado, tá? Então, ele tem entradas e saídas, tá? E tem sinalizadores. Eles têm LEDs que indicam, por exemplo, que uma entrada foi ativada ou que uma saída foi ativada, tá? Agora, se eu quero acionar uma lâmpada, a lâmpada não vai estar no PLC. A lâmpada vai estar no processo, vai estar lá instalado no teto ou na parede de algum equipamento, tá? Então, o CLP, só enfatizando, é um computador dedicado, tá? É um computador dedicado. Ele é dedicado ao controle de processo, tá? O PLC é um computador dedicado a um processo industrial. Na face, né? Na parte que você consegue visualizar o CLP, você vai ter, né? Aqui nessa, apesar da tampa tá tampando um pouquinho, tá? Mas aqui eu tenho diversos LEDs que vão sinalizar se as entradas foram ativadas ou não ativadas. Mas são sinalizadores, não são lâmpadas, ok? Professor, Diga. o PLC é um software? Rides, eu vou repetir novamente. O CLP é um equipamento eletrônico similar a um computador que controla um processo. Então, o CLP é esse equipamento que está aparecendo para você aí. Você está vendo esse equipamento? Estou. Esse equipamento, ele é o CLP. Para esse equipamento funcionar, eu vou precisar programar ele através de um software que eu instalo no computador. Então, o que é o CLP? O CLP é um controlador lógico programável, que é um equipamento eletrônico que possui processador, memória, entradas e saídas, e que funciona similar a um computador. Então, ele tem processador, memória, entradas e saídas. Esse computador, ele é dedicado a um processo. Ok? Então, ele é dedicado a um processo. E é esse equipamento que você está vendo aqui. Esse é um modelo, existem outros modelos, mas é um equipamento. Tá? É um equipamento que eu pego ele e conecto no sistema. Ok? Respondi sua pergunta? Respondeu. Ok. Voltando a falar do diagrama Leder, pessoal, veja, como é que o diagrama Leder funciona? O diagrama Leder funciona, ele é representado dessa forma aqui, tá? Esse é um diagrama, né? Esse diagrama que está aparecendo para vocês aí, ele é um modelo, tá? De diagrama, o que a gente chama de lógica de... Ele é muito parecido com a lógica de relé, porém, a gente vai ter esses símbolozinhos aí diferentes, a gente vai aprender o que é cada um deles para a gente poder utilizar, tá bom? Vou avançar aqui. Equivalência entre os símbolos do Leder e dos contatos elétricos, tá? Então, ó, primeira coisa que eu vou observar aqui é o seguinte, eu vou ter esse contato aqui. Esse símbolo aí, lembra o que para vocês? Contato normalmente aberto? É o capacitor. Esse símbolo aqui, né? Ele é o equivalente, né? É o equivalente de um contato elétrico normalmente aberto, tá? Esse símbolo é o equivalente de um contato elétrico normalmente aberto. Então, observem, tá? Que não é igual. Isso é muito importante, tá, pessoal? Na hora que a gente vai programar,
é importante a gente entender que ele não é um contato aberto. Ele é um símbolo equivalente a um contato aberto. Tá? Esse outro símbolo aqui é o símbolo equivalente de um contato elétrico normalmente fechado. Vejam, esse contato elétrico normalmente fechado, tá? Esse símbolo ele é equivalente a esse contato aqui, ó, normalmente fechado. Tá? E esse símbolo aqui é o símbolo equivalente a uma bobina. Tá? Ele é equivalente a uma bobina. Então, no meu programa, tá? No meu programa, quando a gente vai fazer o programa, eu vou fazer uma equivalência entre esse contato e um contato aberto. Esse símbolo e um contato aberto. Esse símbolo e um contato fechado. Este símbolo e uma bobina. Ok? Veja, antes da gente continuar, tá? Nós vamos dar uma olhada aqui num elemento extremamente importante para que nós possamos entender o que vem, né, de agora em diante, tá? Eu vou falar para vocês aqui, tá, do que a gente entende como sendo portas lógicas. Para a gente entender direitinho o CLP, é interessante que a gente analise o que são as portas lógicas. Vamos analisar aqui, vamos buscar entender as três principais portas lógicas. Não são as únicas, mas eu vou falar dessas três para vocês. Tá? A lógica, tá? O sistema lógico, ele funciona baseado no que a gente chama de bit. Alguém sabe dizer o que significa esse termo aqui? Bit. É a menor parte de armazenamento, professor? Perfeito. Bit, tá? É a unidade básica de armazenamento. Um bit. Tá? É a unidade básica de armazenamento. Normalmente, né, quando a computação começou, né, com os uns e zeros, para que nós pudéssemos representar um elemento, eu não podia utilizar somente um bit. Né? O bit, normalmente, ele pode ser 1, ele pode ser 0. Tá? O bit não aceita nenhum elemento intermediário, ou seja, o bit ou ele é 1 ou ele é 0. Tá? Essa é a unidade básica de informação que a gente trabalha lá, aqui, na verdade, com processamento de sinais, tá? Binários. Aí o que acontece? Para a representação das grandezas, se utiliza novamente um conjunto de bits. Um conjunto de bits. O mais popular é um conjunto de 8 bits. 8 bits, ele equivale, ou melhor, ele é chamado de 1 byte. Por que isso, pessoal? Vejam, para que eu pudesse representar um símbolo, né, num sistema qualquer, num sistema computacional qualquer, eu não poderia utilizar só um bit. Então, se usa um conjunto de 8 bits para representar uma determinada letra. Isso é um padrão que segue até os dias de hoje.
Então, quando você, no seu celular ou no computador, você digita a letra A, ela tem um código binário, no mínimo, com 8 bits. E esses 8 bits nós chamamos de byte. Ok? Esse termo aqui vai aparecer muito nos sistemas de CLP. Tá? Se eu tenho um conjunto de 2 bytes, tá? 2 bytes, nós chamamos de word. Ou seja, 8 bits, melhor, 1 byte tem 8 bits, uma word vai conter 2 bytes, o que significa dizer que ele tem 16 bits. Tá? Isso aqui é só para a gente introduzir, eu não vou... Essa parte faz parte da área de eletrônica, chamada eletrônica digital, mas eu quero que vocês comecem a entender esses termos. Então, observem que nós usamos tanto esses termos hoje em dia que, às vezes, ele entra na rotina de um jeito que fica muito fluido, mas, às vezes, a gente não entende o que é. Então, por exemplo, hoje, quando você vai no celular, normalmente você pergunta, esse celular, ele tem que capacidade de armazenamento? Aí alguém vai dizer assim, esse celular possui 32 gigabytes. Então, gigabytes, né? Então, você tem aí, 1 milhão de bytes. Tá? Gigabyte, né? 1 milhão de bytes. Se eu disser que tem 1 kilobyte, eu estou dizendo que tem 1000 bytes. Tá? É um termo muito usado hoje e que, às vezes, a gente acaba não entendendo exatamente. E aí, o que acontece, pessoal? Voltando a falar aqui das portas lógicas, o que é uma porta lógica? Uma porta lógica é um dispositivo ou uma ferramenta lógica que irá dar uma resposta com base em um sinal de entrada, tá? Ou em um conjunto de sinais de entrada. Então, a primeira porta lógica que a gente vai estudar, a primeira porta lógica, a gente vai chamar ela de AND. AND ou E. Tá? Eu vou fazer aqui o diagrama elétrico equivalente. Ora, nós vamos chamar aqui, vou fazer o diagrama elétrico da seguinte maneira, tá? A primeira aqui, eu vou ter aqui um contato aqui, que eu vou chamar aqui de S1. E esse S1 aqui, essa chave S1, ela vai estar em série com a chave aqui S2. E S1 e S2 vai estar ligado aqui numa lâmpada. Então, o que acontece, pessoal? Vejam, nós temos aqui, esse é o diagrama equivalente elétrico de uma porta lógica AND, ou E. Então, esse circuito elétrico, obviamente, tem uma fonte de alimentação aqui, 24 VCC, e eu tenho aqui o meu sinal negativo aqui. Como é que funciona, como é que é a lógica, né, para a gente entender essa questão da porta lógica? Para entender essa porta lógica, a gente usa o que a gente chama de tabela
verdade. Tabela verdade. Ora, o que é essa tabela verdade? Eu vou colocar aqui, ó, as entradas. S1, S2. E isso aqui eu vou chamar de saída, tá? Saída, S1 e S2. E a minha lâmpada aqui, inclusive vou mudar, deixa eu mudar aqui a letrinha para não confundir a cabeça de vocês. Vou chamar isso aqui de E1, E2 e aqui de S1. Então, aqui eu vou fazer uma tabela, onde eu tenho aqui, ó, E1, E2 e a minha saída 1. E vou estabelecer as condições de saída aqui. Ora, o que é que a gente vai pensar aqui? A gente vai fazer o seguinte, ó. Contato aberto, a gente entende como bit 0. Contato fechado, a gente entende como bit 1, tá? Então, ó, a primeira situação aqui vai ser considerando que entrada 1, veja, entrada 1 aberta, 0. Entrada 2 aberta, também 0. O que é que acontece com essa lâmpada aqui, pessoal? Essa lâmpada faz o quê? Ela está acesa ou apagada? Apagada. Se ela está apagada, é 0. Ok? Tranquilo? Essa aqui é a minha primeira condição. Minha segunda condição. Se a entrada 1 fechar, a entrada 2 ficar aberta. O que é que acontece com a minha lâmpada? Vai ficar apagada. Permanece apagada. Então, aqui, ó, saída é 0. A minha terceira condição vai ser, se eu abrir é 1, vira 0. Se eu fechar é 2, vira 1. Como é que está a minha saída? Apagada também. 0 também. 0 também. Ok? Agora, se eu fechar é 1 e fechar é 2, aqui vai ter 1, aqui é 3, né? Minha posição 4. Aqui é 1. Como é que vai estar a minha saída aqui? Tá 1 também. 1 também. Então, vejam, nesta porta lógica, tá? Eu tenho aqui que, para que a minha saída seja 1, ou seja, a única situação em que a minha saída vai virar 1 é quando eu tenho as duas entradas com nível lógico 1. Observem que uma porta lógica, ela pode ser considerada aqui equivalente, né? Equivalente a 2 contatos abertos. E eu posso ter tantos contatos abertos, eu posso ter aqui tantos contatos abertos quanto eu queira. E o resultado vai ser sempre o mesmo. Ou seja, só vai ter saída em nível lógico 1, tá? Só vai ter saída em nível lógico 1 se todas as portas estiverem em nível lógico 1. Capite ou não capite? Sim, sim. Capite, professor. Perfeito. Aí o que acontece, pessoal? Observem que a matemática, logicamente, está em tudo, né? Então, observem que, quando eu olho isso aqui, eu posso associar aqui a... Posso associar a minha porta lógica e a uma função matemática, tá? Onde a saída vai ser igual
ao produto de E1 vezes E2. E1 vezes E2, ou seja, a tabela verdade, tá? Ou a porta lógica AND, ela equivale a uma função de multiplicação. Tá? E, dependendo do equipamento que você esteja trabalhando, vai aparecer para você este símbolo aqui, ó. Aqui minha entrada 1, entrada 2 e saída. Tá? Observem que a minha porta lógica AND ou porta lógica E, ele poderá ter quantas entradas eu quiser. Então, ó, se eu tiver, por exemplo, né, se eu colocar aqui um exemplo, se eu fizer o seguinte exemplo aqui, ó, vou agora usar o símbolo utilizado para a porta lógica AND. Aí eu tenho aqui, ó, entrada 1, entrada 2, entrada 3 e entrada 4. E eu sempre tenho só uma saída, tá, pessoal? S1. Eu tenho só uma saída. Aí eu pergunto para vocês, se E1 tiver nível lógico 1, E2 tiver nível lógico 1, E3 tiver nível lógico 1 e E4 tiver nível lógico 0. Qual vai ser o resultado aqui na saída? 0. Maravilha. Tá? Esse é o intuito. Ou seja, quando eu pensar numa porta lógica AND, eu vou sempre pensar o seguinte, não importa quantas entradas eu tenho aqui. Se uma delas for para 0, a saída é 0. A única condição onde a saída vira 1 é quando todas as entradas são 1. Tranquilo? Reginaldo, teu microfone tá dando interferência danada quando tu fala. Isso é fácil demais. Isso é fácil demais, né, Reginaldo? Ah, maravilha. A outra porta lógica, né? Porta lógica OR, ou também chamada de porta lógica OU, tá? Em inglês, OR, tá? O diagrama elétrico equivalente. Vamos começar pelo diagrama elétrico equivalente. Diagrama elétrico equivalente. Esse diagrama vai ser montado da seguinte maneira. Eu vou ter aqui volts. Eu vou ter aqui, ó, um contato aberto. Vou chamar aqui de E1. Um contato aberto. Vou chamar aqui de E2. E eu tenho aqui uma saída. Eu vou chamar de saída 1. E vou fazer também a tabela verdade. Mesma situação. Entrada 1, entrada 2, saída 1.
Primeira situação. E1 e E2 aberto. 0 e 0. Qual a situação da saída 1? Zero. 0. Se eu fechar E1, é nível lógico 1, mas E2 continuar em 0. Qual é o resultado aqui para a saída 1? 1. Maravilha. Zero. 0? Por que 0? Nerismar, por que 0, Nerismar? Porque 1 vezes 0 é 0, não? Certo, mas veja, essa porta lógica não é AND, essa porta lógica é OR. E aqui, ó, Aí tá certo. observe o diagrama aqui, ó. Se eu fechar essa chave, o que é que vai acontecer com essa lâmpada? Entendi, Você professor. Tá em paralelo. Porque a linha é paralelo. É verdade. Porque tá enrolando aqui já a mente já. Nada. Sua mente é forte. Então, ó, E1, ó, fechei E1, então nível lógico 1, E2, nível lógico 0, a saída, como resultado lógico, tem 1. Só vou olhar para isso aqui, ó, fechei aqui e vou ter nível lógico 1. Se eu fizer o contrário agora, eu vou abrir E1, vou fechar E2. Então aqui, ó, E1 vai estar em 0, E2 vai estar em 1. Qual o resultado lógico aqui na saída 1? 1 também. E agora, a minha quarta e última condição, eu tenho nível lógico 1, nível lógico 1. Qual vai ser o resultado da saída? 1. Perfeito. Ora, o que é que a gente observa aqui? Nessa condição aqui, com a porta lógica OR, nós temos a seguinte situação. A saída só será 0 quando as duas entradas forem 0. Se qualquer uma das entradas, ou seja, ou uma ou outra, estiver em nível lógico 1, a saída vai ser 1. Por isso que o nome da porta é OR, tá? E nós também podemos associar a essa função uma equação. Qual seria a equação que a gente colocaria para representar essa função aqui? S1 seria igual a E1. E aí, quem vai dizer qual é o sinal que vai ter ali? Multiplicação, Mais. divisão? Perfeito. Mais. Adição. Perfeito. Perfeitamente. Perfeitamente, meu jovem. Teremos aí um sinal de adição, né? Então, ó, 0 mais 0 é 0. 1 mais 0 é 1. 0 mais 1 é 1. 1 mais 1, para a gente aqui, 1 mais 1 vai ser 1, tá? Então, essa é a expressão. E eu tenho... Quero ver neguinho doidando agora, viu? E eu tenho aqui o símbolo. Foi tudo. Porque 1 mais 1 é 1. Eu vi 2 erros matemáticos aí hoje. Diga qual o primeiro erro matemático que você viu. O primeiro erro de matemática foi o de Nerismar. E o outro? Quando ele disse 1 vezes 0 é 0. Professor, 1 mais 0, assim, nem ainda pode ser, porque a lei da matemática ela é exata, então nem aí pode ser 1 mais 1, não pode ser 1, não pode ser não. Reginaldo, o seu microfone está dando uma interferência muito grande, tá? Quando você abre o microfone, dá um ruído, eu não consigo escutar a sua voz. Bota um pedacinho de bombril aí na antena, ver se melhora. Vejam só, pessoal. Duas coisas. Primeiro, a matemática não está errada, tá certo? Lembre-se que nós, quando a gente faz 1 mais 1 igual a 2,
nós estamos trabalhando numa base decimal. A base decimal, ela vai de 0 até 9. Ok? Nós estamos trabalhando numa base binária. Eu sei, é só brincadeira só. Na base binária, não, é só para deixar isso claro, tá? Na base binária, não existe o número 2, tá? Então, na verdade, na base binária, 1 mais 1 é igual a isso aqui, ó. Ok? 1 mais 1 é igual a 1 e 0, tá? Aí, Reginaldo, só fazendo uma coisa, a matemática é exata, mas se você mudar a base, você muda a forma de operar, tá bom? Então, assim, se você está na base decimal, 1 mais 1 é 2. Agora, 1 mais 9, ó, 1 mais 9, tá? Na base decimal, vira, ó, 1 mais 9. Não existe nenhum número que represente o 10. Então, eu pego o primeiro número e o 0. Então, 1 mais 9 vira 10. Tá? Mesma coisa aqui, ó, eu estou numa base binária. Na base binária, eu só tenho o número 1 e o número 0. Então, 1 mais 1 é igual a 1 e 0. Ok? Matematicamente correto. Bom? Vamos voltar aqui. Deixando a matemática de lado. Tá? Mas caso vocês queiram se aprofundar nesse assunto, vocês podem estudar dois assuntos importantes. Um é base numérica, tá? Para isso ficar bem mais claro na cabeça de vocês. E também uma outra área, que é chamada álgebra de Boolean, tá? Que vai deixar mais claro isso para vocês. Veja. Tá. Pessoal, tá aí uma coisa que eu aprendi hoje. O porquê do 10, que seria o 9 e o primeiro... A soma do 9 e o primeiro numeral lá do... Isso, exatamente. Porque você não tem nenhum símbolo que represente o 10. Então, por exemplo, em sistemas computacionais, eu tenho um símbolo para o 10. Se você usar um sistema hexadecimal, se você usar o sistema hexadecimal, você começa assim, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, ó, como é hexadecimal, tem 16 bits. Então, depois do 9, vem A, B, C, D, E. Ok? Então, ó, no hexadecimal, se eu somo 1 mais 9, 1 mais 9 é A, que equivale ao 10 no hexadecimal. Mas não vamos complicar, não. Deixa isso quieto. Deixa isso quieto. Tá? Mas nós utilizamos, tá, a base decimal, ou seja, todas as operações que nós fazemos no dia a dia, nós usamos a base decimal. Então, quando eu faço 1 mais 1 é 2. Mas 1 mais 9, quanto é 1 mais 9? É 1 e 0. Porque não tem uma representação para o 10. Tá? Quanto é 9 mais 2? 9 mais 2 é 1 e 1. Porque não tem uma representação que represente o 11. Então, o 11 é 1 e 1. E eu vou, a partir do 9, eu vou fazendo combinações com primeira sequência, né? 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 e 1, 5. Acabou o 1 no 19, aí começa 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Numa base binária, eu vou ter aqui, ó, vou ter 0, 1. Como é que eu represento o 2? O 2 vai ser assim, ó, 1, 0. Mas, de novo, não vamos complicar, não. Deixa isso quieto. Vamos lá. Isso tá complicando mesmo. Não vamos complicar, não. Então, ó. Tá tranquilo já. Tá complicado, todo mundo tá entendendo aí, tá sossegado. Tabela verdade, tá? Então, nós vimos aqui a porta OU. É uma porta muito comum de ser utilizada, tá? Então, essa porta OU, ela vai ter essa equação, ou seja, ela é a soma das entradas, tá? E sempre vai ter uma saída. Eu posso ter diversas entradas
mas sempre tem uma única saída. E aí, ó, eu vou colocar aqui mais um exemplo para vocês aqui, ó. Professor, rapidinho, o senhor poderia subir um pouco aí só para eu tirar um print aí dessa parte da que Claro. pega todo. Com certeza eu posso. Tá bom assim? Tá bom. Beleza. Valeu. Ó, vamos partir aqui para um exemplo aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Partir aqui para um exemplo, né? Tá aqui um exemplo. Se eu tenho uma porta lógica, ó, essa porta lógica aqui. E eu tenho a entrada aqui, ó, é 1, é 2, é 3 e é 4. E eu tenho a saída aqui, S1. Aí eu pergunto para vocês, se E1 foi igual a 1, E2 foi igual a 1, E3 igual a 1 e E4 igual a 0. Qual vai ser o resultado lógico aqui na saída S1? C1. Maravilha. Tá? Por que vai ser 1? Basta, aqui é uma porta or em inglês, né? É o que eu gosto de botar em inglês, pessoal, porque não é para fazer charme, não, tá? É porque, infelizmente, a maioria dos equipamentos que a gente pega está em inglês, e aí vocês vão encontrar a palavra em inglês. Então, eu boto em inglês, porque quando vocês virem, vocês vão entender que o OR é uma porta ou, tá? E aí, o que acontece? O que é que a gente precisa entender? Que aqui eu tenho, sempre que eu tiver uma única entrada aqui em nível lógico 1, eu tenho uma saída em nível lógico 1. Para que aqui seja 0, todas essas saídas aqui têm que ser 0. Ok? Vamos para a terceira e última porta. Existem outras, tá? Mas essa porta aqui é uma porta importante, porque a gente vai utilizar muito ela no CLP. Uma porta NOT. A gente chama de negação. Tá? Uma porta de negação. Vamos ao circuito elétrico equivalente. O circuito elétrico equivalente, ele é... Esse aqui é só para a gente entender mesmo, tá? 24 VCC, 0 volt. Uma chave aqui, vou botar um pequeno resistor aqui. E vou colocar a minha lâmpada aqui desse jeito. É só para a gente entender qual é a lógica dessa porta, tá? O que acontece, pessoal? Vejam, essa resistência aqui é aproximadamente igual a 0, tá? Aqui é a minha entrada e aqui é a minha saída. Com a chave aberta, ó, pergunta para vocês. A chave está aberta. Como é que essa lâmpada está? Acesa ou apagada? Apagada. Apagada. Acesa. Não tem como saber. Por que a lâmpada está apagada? Por que a lâmpada está acesa? Ah, tá acesa, professor. Tá acesa. Ela está acesa porque ela está ligada aqui, Porque ela ó. tá ligado direto. Tá em paralelo. Exatamente. Tá? Ligado direto. Então, ó, observe aqui, ó. Na minha tabela verdade, eu vou ter a entrada e a saída. Aí eu tenho, ó, a minha entrada aqui está desligada, né? Minha entrada está aberta, é 0. E a saída?
Está em 1, né? Ó, a chave está aberta aqui, a lâmpada está ligada direto aqui, vai estar em 1. Aí eu vou perguntar para vocês o seguinte: se eu fechar essa chave aqui, essa lâmpada acende? Acende. A lâmpada não já estava acesa, professor? Professor, ela meio que vai Ela acende, fechar ela um vai pouco essa diminuir resistência aí, né, a professor? corrente para ela, né? Dependendo dessa resistência aí. Tá. Lembre-se, pessoal, que a corrente elétrica ela vai passar pelo caminho mais fácil. Observe que eu coloquei aqui, ó, uma resistência aqui, mas está aproximadamente igual a zero. Então, o que acontece? Se essa resistência é aproximadamente igual a zero, quando eu fechar isso aqui, a tensão daqui para cá vai ser zero. A lâmpada vai ter que apagar, né? A lâmpada vai apagar, porque a corrente vai passar por aqui e não vai seguir por aqui. Então, a lâmpada apaga. Então, quando eu fechar a lâmpada, quando eu fechar essa entrada aqui, vou para 1, a minha saída vai para 0. Tá? Essa é a representação do circuito equivalente, tá? De uma porta lógica NOT. Então, o que é que essa porta lógica NOT faz? A gente chama ela de negação. Por quê? Ela vai se comportar de maneira inversa à entrada. Quando a entrada está desligada, a saída vai estar em 1. Quando a entrada estiver ligada, a saída vai estar em 0. Então, o que acontece? Essa aqui é o que a gente chama de porta, né? Isso aqui é uma porta inversora. Essa é uma porta inversora. Então, se eu abrir a chave aqui, a lâmpada acende. Abrir a chave, a lâmpada acende. Se eu fechar a chave, a lâmpada apaga. Então, chave nível 0, saída em 1. Chave nível 1, saída 0. Essa é uma porta inversora. Diga, meu jovem, pode falar. Quando o senhor fecha a chave aí, é por causa dessa resistência que se tiver só aquele E1, é por causa da resistência, né, que a lâmpada apaga? Ela apaga porque a corrente elétrica vai passar pelo caminho mais fácil. A resistência aqui é muito baixa. Se a resistência não tivesse, ela não apagava, não. Se a resistência não tivesse, apagava também. Porque causaria um curto-circuito. Aí fechava era curto. Fechava um curto-circuito. Era por isso, porque tá negativo positivo aí. Então, fechava um curto-circuito, e aí isso aqui... No interruptor. E o que aconteceria com minha lâmpada? Ela acenderia no curto-circuito aí? Não, tá certo. Professor, não. Eu tô em dúvida só nessa, porque se fechar a porta E1 aí a energia vai passar para o caminho mais fácil, como o senhor falou. Só que aí é como... Eu não estou entendendo por que a energia também não continuava e acenderia a lâmpada também, por exemplo. Tá. Vamos pensar assim, André. Vamos usar eletricidade básica, tá? Vamos imaginar aqui o seguinte, tá? Eu vou botar um número aqui. Vou botar aqui um número aqui, tá? Vou botar aqui um ohm. Vou botar aqui um ohm, tá? E a minha lâmpada aqui, vou botar a minha lâmpada aqui. A minha lâmpada, para funcionar, ela tem uma resistência interna aqui, vamos supor aqui, de 60 ohms. Ok? A minha chave aqui está aberta. Tá? Então, a tensão está aplicada aqui, sobre essa lâmpada aqui, é 24 volts. Perfeito? Que é a tensão que está indicada aqui. Tá? Ok. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 24 volts. Observe que esse elemento aqui está em paralelo com isso aqui. Esse elemento aqui, né, está ligado com isso aqui. Então, esse interruptor junto com esse resistor, os dois aqui estão em paralelo com esse elemento aqui. Tá? Aí, observe o seguinte. Se eu fechar essa chave, vou fechar essa chave aqui. Tá?
fechando essa chave aqui. Essa lâmpada está em paralelo com isso aqui. Tá? Quando eu fechar essa chave, 24 volts sobre 1 ohm, tá certo? Sobre 1 ohm, vai fazer circular uma corrente aqui de 24 amperes. Perfeito? Tranquilo até aí? Tranquilo. Ok. Essa lâmpada está em paralelo com isso aqui, não está? Então, a tensão que eu tenho, aquela de tensão que eu tiver aqui, é a tensão que eu tenho aplicada aqui. Tá? Deveria ser a tensão que eu tenho aplicada aqui. Só que aqui eu tenho 60 ohms. Então, o que acontece? A corrente elétrica vai passar toda por aqui e por aqui não. Deixa eu fazer de uma outra maneira. Deixa eu colocar aqui de uma outra maneira. Deixa eu ver se eu consigo simular aqui esse evento. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo simular aqui. Não vou conseguir simular aqui. Opa, deu uma parada aí, foi? Não, é porque eu estava tentando ver se eu conseguia o simulador. Meu simulador eu desinstalei e esqueci de instalar. Vejam só, pessoal. O que a gente precisa entender é o seguinte. Ó, veja. Nesse meu circuito aqui, no momento que eu tenho um caminho menor, um caminho mais fácil para a corrente elétrica, eu não vou ter sobre essa lâmpada a tensão necessária para fazer essa lâmpada funcionar, porque toda a corrente elétrica vai estar sendo drenada por esse resistor. Essa lâmpada aqui, naturalmente, ela vai apagar porque não recebe energia. É mais ou menos assim. É mais ou menos o que acontece, pessoal. Por exemplo, quando você chega no carro e dá partida no motor. Quando você dá partida no motor, o motor de partida, ele solicita praticamente toda a energia da bateria. Todos os outros componentes dentro do carro apagam. Apaga a luz de farol, desliga o rádio, a não ser que sua bateria tenha seja dimensionado acima do normal. Mas a maioria dos carros, quando você dá a partida, ele apaga, principalmente se for os carros mais populares, deu a partida, apaga. Por que apaga? Porque o motor de partida, ele solicita os 65 amperes se a bateria fornecer 65 amperes. Então, não sobra energia para fornecer nos outros equipamentos. Então, nesse caso aqui, ó, se você fizer essa montagem numa situação real no laboratório, você vai observar, quando eu fechar esse interruptor aqui, essa lâmpada naturalmente vai apagar, porque esse caminho aqui é mais fácil. Já entendi aqui. No caso é porque aí é 24 volts, né? Não, é diferente do nível de tensão, André. Não, eu sei. No caso, por exemplo, 24 volts com ohms de resistência. E ali na lâmpada, por exemplo, se a lâmpada fosse de 1 ohms, um exemplo também, no caso ela acenderia, não? Ou também não? No caso, ela acenderia. Ela acenderia se os dois tivessem 1 ohms, aí o que acontece? A resistência estava igual entre os dois,
a corrente se dividiria entre os dois. No caso aqui, a corrente que vai passar aqui, a tensão aplicada aqui sobre essa lâmpada, não vai ser suficiente para fazer ela funcionar, porque toda a corrente está passando por aqui, pelo caminho mais fácil. Ok, professor, entendi já. A gente já fez uma prática dessa parecida, professor. A gente botou, se eu não me engano, foi em paralelo, a lâmpada incandescente e a de LED. A incandescente não acendeu, só a de LED. Só a de LED? Eu não me lembro se a gente colocou em série ou foi em paralelo. Foi logo na primeira aula prática que a gente fez. Acredito que foi em série. A lâmpada não acendeu, só a de LED. Isso, só vai acender a de LED, porque a de LED... Mas aí é o efeito inverso, tá? A de LED precisa de uma corrente bem pequenininha para acender, porque a potência dela é pequena, enquanto que a lâmpada incandescente, ela precisa de uma corrente maior. E aí a lâmpada de LED, por ter impedância maior, ela vai causar uma queda de tensão maior e a lâmpada incandescente não vai acender. Tá? Se colocar as duas em paralelo, ela acende. Tá? Bom, voltando aqui para o nosso caso, pessoal, essa aqui é a nossa porta inversora. O que eu preciso que vocês entendam é o seguinte: esse aqui é o símbolo de uma porta inversora. Uma porta inversora, diferente das demais, ela só vai ter uma entrada e uma saída. Uma porta inversora não tem duas entradas, não tem três entradas, não tem quatro entradas. Uma porta inversora, ela vai ter apenas uma entrada. O que é que a gente precisa entender? Se aqui na entrada for 0, a saída aqui vai ser 1. Se a entrada for 1, a saída 2 vai ser 0. Ela vai sempre inverter, tá? Por isso que a gente chama ela também de porta inversora. Isso vai ser muito utilizado no CLP, tá? Bastante utilizado. Perguntas até aí, pessoal? Zero pergunta? Vamos em frente. Como é que eu vou fazer o endereçamento? Veja, tudo no CLP vai depender do endereço. Então, para que o CLP conecte ao processo, ele possui entradas e saídas que estarão associados aos símbolos através do endereçamento, com caracteres alfanuméricos. E dessa forma, nós vamos ter o seguinte: as entradas e saídas são agrupadas em conjuntos de 8 bits, que é igual a 1 byte. O primeiro conjunto inicia em 0.0 e termina em 0.7. O segundo conjunto inicia em 1.0 e termina em 1.7. E assim sucessivamente. Então, as entradas serão identificadas pela letra I ou E. E as saídas podem ser identificadas pela letra O ou Q. Veja, o I, né? Tá aqui, o I aqui, ó. Input. Normalmente, como os aplicativos, né, estão em inglês, vamos ter aqui, ó, o I de input, que é igual à entrada. Tá? Então, normalmente você vai ter isso aqui. Se você instalar o programa, por exemplo, no seu computador e usar, por exemplo, tem poucos fabricantes de CLP em português, tá, pessoal? Usar uma linguagem espanhol, você pode ter aqui o E, em vez da letra I, a letra E, que também vai significar entrada em espanhol. Eu recomendo que, se você pegar um software de CLP, instale ele em inglês, tá? Fica mais fácil de entender do que se você colocar em espanhol. Porque, assim, entrada em espanhol também se escreve com a letra E, mas existem outras palavras em espanhol que você não consegue fazer a correlação, então acaba complicando, tá?
Já a saída, tá? Ela vai ter essa possibilidade. O que significa quit, que é também saída. Tá? E em alguns CLPs, você vai ter a letra O, que é ruim porque confunde com o zero aqui. Mas o O, se for utilizado, é de output, que também significa saída. Então, o que acontece? O meu CLP vai ter um endereçamento de entrada e de saída. Como é que eu vou endereçar a entrada? Entrada I. Normalmente, tá, a gente vai trabalhar em inglês, entrada I, input. Seguido de 2 números. 0.0. E essa, eu vou poder, dependendo do meu CLP, por exemplo, se o meu CLP tiver 8 entradas, ele vai ter entrada I0.0 é a primeira entrada. A segunda entrada, I0.1. A terceira entrada, I0.2. Sucessivamente até I0.7. Essa é a identificação padrão independente do fabricante, tá? Tem um ou outro fabricante que inventa de fazer moda, mas tipicamente se você pegar um Siemens, um Schneider, um Rockwell, esses fabricantes, todos eles vão usar essa mesma nomenclatura. Da mesma forma, a saída. Se eu tiver 8 saídas, eu vou ter Q 0.0, Q 0.1, Q 0.2, sucessivamente até Q 0.7. Observe que de 0.0 a 0.7, eu tenho exatamente 8 bits, 8 entradas ou 8 saídas. Ok? Veja, eu gosto de chamar sempre a atenção que os símbolos que nós vamos utilizar são apenas equivalentes. Não são iguais aos símbolos elétricos. Tá? Não são iguais aos símbolos elétricos. Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer o diagrama, né, para construir um programa simples utilizando estes símbolos, podemos inicialmente criar o diagrama seguindo a mesma lógica dos contatos elétricos. Mas por que eu peço para ter cuidado? Tem alguns professores que dizem assim, olha, pegue o diagrama elétrico e transforme num diagrama lógico. Não faça isso. Tá? A construção é parecida, mas o resultado pode ser diferente. Tá? Principalmente por conta dos elementos que a gente vai estar trabalhando. Eu vou fazer aqui, inicialmente, tá? Um diagrama. Eu vou fazer aqui um diagrama usando uma lógica ladder, para a gente entender. Tá? Como é que a gente vai fazer esse negócio aí? No programa, que eu vou mostrar para vocês na segunda-feira, a gente está perto de terminar a aula, né? No programa, a gente vai ter 2 barras, vai ter de um lado e do outro. Tá? Nesse programa, nós vamos poder colocar as saídas. Tá? As saídas, elas obrigatoriamente serão colocadas nessa posição. Tá? As saídas serão colocadas nessa posição. E eu tenho as minhas entradas. Então, as minhas entradas vão ser assim. Ó. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um contato aqui e vou endereçar ó, I 0.0. Vou pegar aqui esse contato e vou fazer assim, ó, direto para cá. E aqui eu vou colocar uma saída. Q 0.0. Tá? Fazer esse exemplo aqui. Para que a gente possa entender, pessoal, é sempre interessante nós fazermos um croquis da conexão do meu CLP. O que acontece? Ó, o meu CLP, deixa eu botar isso aqui, o meu CLP, ele vai ter
Vou representar ele desse jeito aqui. Aqui eu tenho uma entrada, que é a minha entrada I0.0. Tá? Aqui eu vou ter uma outra entrada, que vai ser I0.1, que não está aparecendo aqui nesse elemento. Aqui eu vou ter uma outra entrada, que vai ser I0.2. Tá? Nesse exemplo vai ficar desse jeito. Aqui eu vou ter uma saída, tá? Vou ter uma saída. Eu vou chamar aqui de Q0.0. Aqui eu vou ter uma outra saída que eu vou chamar de Q0.1. Normalmente, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, um diagrama que mostra as conexões. Então, eu vou colocar aqui, ó, um contato aberto que vai estar conectado aqui, ó, numa botoeira. Aqui de B. Ok? E aqui embaixo, eu vou colocar, por exemplo, o meu solenoide. A gente está falando de sistemas eletropneumáticos, eu tenho aqui o meu solenoide. Tá? Vai estar ligado lá no meu sistema eletropneumático. Tá? Observem, pessoal. O que é que eu vou ter aqui? Nessa lógica que eu estou fazendo aqui dentro do meu CLP, é bem simples. Ó, eu tenho aqui ó, I0.0. Quando eu fechar esse contato, ó, fechei esse contato, aqui vai ter nível lógico 1. Aqui vai para nível lógico 1. É como se ele estivesse fechando. Então, isso aqui fechou, isso aqui vai para nível lógico 1. Vocês entenderam? Beleza. Entendemos. Então, aí você está dizendo, professor, parece que eu estou dando voltas, né? Dando voltas de negócio. Se eu posso fazer direto, para que eu coloquei esse troço aqui no meio? Calma, muita calma nessa hora, porque eu estou mostrando aqui como é a lógica do funcionamento, tá? Então, ó, eu disse para vocês que isso aqui era o equivalente do contato aberto, tá? Eu vou dizer para vocês agora uma outra coisa, tá? Isso aqui é uma porta lógica AND. Tá? Você pode atribuir isso aqui a uma porta lógica AND. Como assim, professor? Veja, toda vez que eu usar este símbolo aqui, ele vai se comportar. Veja, eu estou usando aqui esse símbolo, tá? E estou usando aqui um contato aberto, tá vendo? Eu estou representando aqui um contato aberto. Então, quando esse contato tiver em 0, aqui está 0 e aqui está 0. Quando esse contato aqui for para 1, aqui vai para 1 e aqui vai para 1. Então, observe que este símbolo, dentro da minha programação, e esse contato aqui vão se comportar de forma similar. Tá? Por que eu gosto de chamar a atenção para isso? Eu vou mostrar para vocês agora, que é para deixar um nó na cabeça de vocês para a próxima aula. Né? Vou fazer o seguinte, eu vou colocar, aqui é o programa, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui agora, ó, isto aqui, ó, que eu disse para vocês que era o equivalente de um contato normalmente fechado. E agora eu vou mudar esse conceito, já vou mudar esse conceito. Essa porta lógica aqui, isso aqui é uma porta lógica NOT. Inversora. Observem aqui
que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou atribuir o endereço dessa porta, esse mesmo endereço aqui, ó, I 0.0. Isso aqui vai estar acionando uma outra saída, Q 0.1. Tá? Observem. Essa porta aqui, que eu disse para vocês, é um contato fechado. Cuidado, não chame isso de contato fechado. Chame isso de porta lógica inversora. Por quê? O que é que vai acontecer, pessoal? Por que essa porta lógica ela é uma porta lógica inversora? Por quê? Ó, aqui está aberto. Então, o nível lógico aqui é 0. Aqui está aberto. O nível lógico aqui é 0. Por que está aberto? Porque isso aqui está aberto. Se ele mandar 24 volts, aqui vai para nível lógico 1. Ora, nesse primeiro elemento aqui, vai estar 0. Diga. Só uma coisinha, quando o senhor fala aqui tá assim, aqui tá 0, a gente não consegue ver o mouse do senhor não, porque tá um pontinho muito... Só sabe quando o senhor bota o 0 aí sabe que o senhor tava apontando para lá. Tá, beleza. Veja. Quando eu... Aqui é 0. Quando aqui é 0, aqui é 0. Tá? Aqui, nessa entrada aqui, é 0, porque lá na entrada do CLP está 0. Entretanto, aqui vai ser nível lógico 1. Porque essa aqui é uma porta inversora. Então, quando a entrada estiver em 0, isso aqui, esse endereço associado a este símbolo aqui, vai estar em 1. Se eu fechar essa chave, fechei essa chave, aqui vai para nível lógico 1, porque aqui foi para 1. O que é que vai acontecer aqui? Ó? Aqui não vai mais para 1, vai ficar em 0, e esse aqui vai para 1. Então, observem que, nesse caso aqui, quando a entrada do CLP foi para 1, essa entrada aqui, com esse símbolo aqui, foi para 0. Então, ela vai sempre inverter. Então, não posso fazer o meu programa entendendo que esse símbolo é um contato normalmente fechado. Ele não é um contato normalmente fechado. Ele é uma porta lógica inversora. Capite? Perguntas? Até aí dá para nós ir quebrando a cabeça até a próxima aula. Maravilha, maravilha. Professor, como é que o CLP faz a leitura? É linha por linha? Como o CLP faz a Vou ler leitura? tudo de uma vez. Perfeito. O CLP, ele lê todas as entradas de uma única vez, tá? As que estão sendo usadas e as que não estão sendo usadas, executa o programa do usuário e depois executa, né, ativa, né, ou seja, manda o sinal para a saída todo de uma vez, tá? Nós chamamos isso de ciclo de varredura. Ele lê as entradas, depois que ele lê as entradas, ele executa o programa, e depois ele atualiza as saídas. Quando ele termina de analisar as saídas, ele faz novamente o ciclo. Ele retorna e faz o ciclo. Ok, Aldemir? Ok. Perguntas, senhores?
Pergunta mal, não. Professor, ali seria aquele exemplo ali, uma botoeira com dois, por exemplo, uma botoeira com um contato aberto e um contato fechado, na lógica. Quando uma abre, outra fecha. Quando uma fecha, outra abre. Seria assim? Quase assim. Quase. Por quê? Observe que fisicamente aqui, ó, eu só tenho uma botoeira e um contato aberto. Percebe? Certo. Internamente aqui no CLP, eu posso utilizar este mesmo endereço, ó, esse mesmo endereço aqui, e 0.0, quantas vezes eu quiser lá dentro, com vários contatos, abertos, fechados, dependendo da lógica que eu estiver criando no meu comando. Ok? Beleza, professor. Beleza? Manda mais. Segunda-feira o senhor vai destrinchar mais um pouquinho isso aí, esse assunto. Vamos sim. Vamos deslizar mais um pouquinho. Eu vou reassistir essa aula. Tranquilo. Professor, essas entradas aí são todas digitais, né? Entradas digitais. Não vou falar de entrada na lógica aqui não, senão dá uma na cabeça do povo. Tranquilo? Professor, qual vai ser o programa que o senhor vai simular aí? Para mim já ir dando uma olhada aqui. O senhor vai usar algum? Provavelmente eu vou usar o da Siemens. Beleza. Vou ver se eu já vou dando uma olhada aqui o funcionamento. Tranquilo. Da Siemens é semelhante da VEG, professor? Zélio? Não. Ó, primeira coisa importantíssima, tá? Zélio não é CLP. Zélio é um módulo programável, tá? Ok. Zélio, Tuído, clique, Zélio, Tuído, clique, o da Siemens, que eu esqueci o nome agora, não são controladores lógicos programáveis. Eles são módulos programáveis, mas não são controladores lógicos programáveis, tá? Ok. Tem muita gente aí Logos, vendendo... professor, o da Siemens é Logos. O logo, exatamente. Tem muita gente vendendo, estou fazendo curso CLP, logo. Logo não é CLP. Logo é um módulo programável, tá? Mas não é CLP. O CLP, ele possui recursos que o logo, o clique, o Zélio e o Tuído não possuem. Ok? Ok. Porém, o modo de programar é similar. Tá? É similar em alguns aspectos, pensando na linguagem Ladder. Tá? Mas, por exemplo, nenhum desses 4 que eu falei vai possuir uma linguagem de alto nível, como, por exemplo, STL, que é a lista de instruções, ou o diagrama de fluxo de trabalho, o flowchart. Ok? Ok, professor. Tranquilo, senhores. Vou parar a gravação aqui, para ela aparecer para mim, para eu poder postar na aula